Beleza, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Não sei que hora você está assistindo, mas espero que esteja. Você que não participou da aula, né? E você que está participando aqui da aula ao vivo, boa tarde para você. Espero que esteja tudo bem com você. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as mutações. Só que dessa vez a gente vai falar de mutações em nível de cromossomo, tá? Níveis cromossômicos. A gente vai ver alterações cromossômicas que sejam do tipo numérica ou alterações cromossômicas que sejam do tipo estrutural. Beleza? Existe aí uma diferençazinha entre esses dois tipos de alteração e a gente vai ver quais são as diferenças entre esses dois tipos de alteração e que consequências elas podem acarretar lá dentro do nosso cariótipo. Beleza? Então, eu vou trocar aqui a apresentação pelo quadro, só um minutinho. Beleza? Ok. Todo mundo consegue ver o quadro, né? Todo mundo está enxergando o quadro bonitinho aí? Então, deixa eu só colocar aqui um pouquinho maior para quem tem dificuldade de enxergar, não ficar meio cego assim, né? Deixa eu só ver se eu não estou na frente da. Não, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Falando aqui sobre mutações cromossômicas. Pessoal, as mutações que a gente viu, elas ocorriam sempre a nível genético, tá? A nível de DNA. Como que isso acontecia? A gente pegava um par de bases ou um conjunto de pares de bases, né? E trocava eles de lugar, ou a gente deletava eles, adicionava mais um, substituía, enfim. Todas essas trocas aí de pares de bases aconteciam em nível de DNA e a gente alterava, nesse sentido aí, a formação das proteínas, já que o DNA é a receita, né, que faz a proteína. Então, dentro do DNA, a gente tem a informação que vai para sintetizar uma determinada proteína. Na verdade, ele tem a informação de sintetizar aminoácidos, né? Só que os aminoácidos são aquelas estruturas que são subunidades das proteínas. Então, se eu altero os ingredientes, né, eu vou alterar a receita final. Então, essa é mais ou menos a ideia da mutação, né? A mutação é mudar, né? Eu vou mudar alguma coisa. Lá, eu mudava o gene. Aqui, a gente vai ter uma mutação um pouco mais agressiva. O que isso quer dizer? Essas mutações mais agressivas, né, elas são mais perceptíveis, porque a gente vai ter aqui uma mutação no cromossomo, tá? A gente vai ter uma alteração muito maior, porque o cromossomo, ele é um amontoado de genes, né? Então, eu não estou mudando apenas um par de base aqui eu estou mudando uma quantidade significativa de genes, né? Então, a gente vai ter mais de um gene sendo alterado aqui. Então, é por isso que essas mutações cromossômicas, elas são mais perceptíveis, né? A pessoa que tem uma alteração cromossômica, ela vai ter características mais facilmente perceptíveis, né, do que pessoas que têm alterações, mutações em nível genético, né? Lógico que há exceções, né? A gente não pode levar isso como uma regra, né? Na biologia a gente nunca tem essas regras assim gerais que englobam tudo, né? A gente vai ter algumas exceções, algumas mutações cromossômicas que não vão causar assim uma diferença, não vão gerar uma aberração cromossômica, como a gente chama, quando o organismo ele possui uma diferença muito grande daqueles indivíduos que são típicos, tá? Assim, não é um termo pejorativo quando você chama de aberração cromossômica, tá? É uma forma de você mostrar que ele é muito diferente daqueles indivíduos que são típicos. Assim, no politicamente correto, talvez as pessoas não gostem de serem chamadas de dizer que tem uma aberração cromossômica, né? Porque sou uma palavra muito forte. Mas as aberrações cromossômicas nada mais são do que indivíduos que são modificados de tal forma que são muito diferentes daqueles indivíduos que são os típicos, né? Os ditos normais. Então, a gente tem basicamente dois tipos de mutações cromossômicas. As mutações que são numéricas, ou seja, eu vou alterar o número de cromossomos, seja um par de cromossomo homólogo, eu vou alterar, ao invés de ter dois, eu vou ter três, ao invés de ter dois, eu vou ter um,
ou eu vou alterar um lote de cromossomos inteiro, que é um lote cromossômico. A gente tem 23 pares, né? Então, são 23 lotes de cromossomos. Então, se eu alterar o lote inteiro, eu posso adicionar um cromossomo a cada lote, ou eu posso retirar um cromossomo de cada lote. A gente vai entender direitinho o que é essa alteração nos lotes cromossômicos. E a gente também pode ter alteração numérica em apenas um lote, ou 2 lotes, 3 lotes, sendo que seja inferior ao lote inteiro, né? Se a gente tiver o lote inteiro, a gente vai conhecer a numérica por um tipo, e se for 1, 2, aí a gente vai reconhecer a mutação cromossômica numérica de outro tipo. Então, quais são os tipos de mutações numéricas, certo? Mutações cromossômicas numéricas. A gente tem as que a gente vai chamar de euploidias. Essas alterações aqui, elas vão acontecer no lote cromossômico inteiro. O que seria, então, o lote cromossômico inteiro? Vamos pegar aqui a espécie humana, né? A espécie humana, ela é uma espécie que possui 23 lotes cromossômicos, certo? A gente tem 23 lotes cromossômicos. 23 lotes a gente chama de N, tá? Então, como a gente tem 23 lotes, N é o número de lotes que a gente tem. Quantos cromossomos a gente tem em cada lote das nossas células? A gente vai ter 2 cromossomos em cada lote. Então, eu vou ser um indivíduo 2N, também conhecido como um indivíduo diploide, tá? Então, isso aí é um indivíduo diploide. Beleza. Qual seria, então, uma alteração numérica do tipo de euploidia? A gente pode ter a redução de um lote inteiro, ou seja, em vez de ser 2N, esse indivíduo vai ser N, ou eu posso ter acrescentar um lote inteiro dentro do 2. Então, ele seria 3N, tá bom? Então, o que acontece aqui nessa história? Aqui eu vou ter o número reduzido pela metade. E aqui eu vou ter um meio lote, aliás, um lote acrescentado, né? Então, aqui eu vou ser um indivíduo triploide, certo? Triploide. E aqui eu vou ser um indivíduo haploide. Professor, então, as células gaméticas, elas são uma mutação cromossômica numérica. Não, não é isso que eu estou dizendo. As células gaméticas, elas precisam ser haploides para que a gente consiga manter o número de cromossomos iguais, certo? Mas quando eu falo de indivíduos haploides, eu estou falando de indivíduos nascidos, né? Indivíduos vivos, indivíduos adultos que são haploides, tá? Por exemplo, a gente tem alguns vegetais, né, que fazem aquele negócio que a gente chama de alternância de geração. Ora, os indivíduos são N, ora, os indivíduos são 2N. Isso aqui é uma euploidia do tipo, é uma euploidia, né, que é uma mutação cromossômica numérica. Só que, assim, é normal para ele, é normal que ele seja N, tá bom? Se um ser humano nascesse N, aí ele provavelmente não sobreviveria. Por quê? Porque ele não ia ter condições, né, de ter todas as características. A gente vai ver que quando falta um pedaço do cromossomo, já tem uma alteração. Imagina se faltasse 23 cromossomos iguaizinhos a deixar só um ladinho, né? Tipo, em vez de ser 2N, CN, imagina aí, se um pedaço já faz falta, imagina 23 cromossomos inteiros. O indivíduo provavelmente não sobreviveria. E os indivíduos que são triploides, isso aqui normalmente acontece em vegetais, tá? Normalmente acontece em vegetais. Se isso daqui acontecer, por exemplo, em seres humanos, tá? Se um indivíduo nascer 3N, provavelmente, se ele tiver sido se ele tiver sido gerado até o final da gestação, ele não vai sobreviver muito tempo, ele vai ser um natimorto. O que é um natimorto? É aquele bebezinho que nasce já morto, né? Ele morreu dentro do útero da mãe. Então, normalmente, indivíduos triploides ocorrem mais dentro dos vegetais, tá? A gente já, na verdade, você já deve ter visto isso aí lá no segundo ano, né? Quando o indivíduo forma lá, na hora da fecundação, ele pode gerar
um organismo que é triploide, né? Ele tem 3N. Mas isso não é comum que ocorra em animais, por exemplo. Animais, geralmente, não ocorre isso aqui. E se ocorre, aí a chance dele sobreviver é mínima. Eu, pessoalmente, nunca vi nenhum caso de pessoa que seja triploide. Tipo, os lotes inteiros com 3 cromossomos. Não, nunca vi. Estou dizendo que não existe? Não estou dizendo que não existe, né? Pode existir. Mas eu nunca vi e provavelmente isso não ocorre, né? Assim, biologicamente é um evento bem difícil de acontecer. Então, assim, a euploidia, ela vai ser a alteração em um lote cromossômico inteiro, seja para reduzir pela metade, ou seja, para adicionar um lote inteiro, um cromossomo no lote inteiro, né? E aí a gente vai ter indivíduos que são haploides e indivíduos que são triploides, beleza? E aqui, no caso, quando então são dois N's, né? Eles vão ser indivíduos diploides. Essa parte aqui normalmente não ocorre em seres humanos, tá? A gente vai pegar aí como exemplo outros indivíduos, geralmente vegetais, fungos, indivíduos que são menos complexos que seres humanos. Seres humanos é muito difícil isso aqui acontecer, e se acontecer, provavelmente ele não vai viver para contar a história. Beleza. Em seres humanos, existe uma possibilidade maior de ocorrer isso aqui, ó, as aneuploidias. O que são isso daqui? As aneuploidias, ó, essa euploidia aqui, ó, é o prefixo de verdadeiro, né? E essa ploidia aqui é referente ao número lá de cromossomos, né? Haploide, diploide, você lembra disso aí? Esse an aqui é um prefixo de negação. Então, eu estou dizendo que é uma ploidia falsa, né? Então, ela não altera um lote inteiro, tá? Ela vai alterar um ou dois pares de cromossomos homólogos. Beleza. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou afetar apenas alguns pares, mas eu não posso afetar o lote inteiro, porque se eu afetar o lote inteiro, aí vai ser uma euploidia, tá bom? Então, normalmente, isso aqui é possível acontecer com seres humanos, acontece com uma frequência relativamente alta, né? Se a gente for pegar aí todos os tipos de aneuploidias, a gente vai ter um número relativamente alto, né? Então, pessoas que têm alterações numéricas aqui deste tipo aqui, elas vão geralmente desenvolver algumas síndromes, né? Elas vão nascer com algumas síndromes. Umas síndromes bem conhecidas que a gente tem aí são a síndrome de Down, né? A síndrome de Down é muito conhecida no meio da coisa. Todo mundo já viu alguém que tem síndrome de Down. Outras síndromes famosas também temos a síndrome de Klinefelter, a síndrome do triplo X, do duplo Y. Todas essas síndromes aí, elas são desenvolvidas a partir de uma aneuploidia. Então, o que é que acontece? Imagina aqui, ó, a gente tem um lote cromossômico bonitinho, tá? A gente tem aqui o cromossomozinho do par 1 aqui, tá? A gente tem aqui o par 2, o par 3 e o par 4. Vamos colocar só até o 5 e o par 5 aqui. Beleza. Ficou muito longe. Esse indivíduo aqui, ó, ele tem 5 lotezinhos de cromossomos, tá? Então, ele tem quantos cromossomos dentro do seu lote? 2 cromossomos. Então, ele é 2N. E quantos lotes ele tem? 5. Certo? Então, ele tem 5 lotes, né? Na verdade, se ele tem 2 aqui, né? É 2N, então é 2N igual a 10, tá? Que aí, se ele tivesse um cromossomo em cada lote, aí N seria igual a 5. Então, ele é 2N igual a 10. Beleza. Se por um acaso do destino, quando este indivíduo foi se reproduzir, a sua prole sofreu uma trissomia, tá? Eu vou só copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente pôr. Tá? Eu vou só copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente pôr. Tá? Eu vou só copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente pôr. Tá? Eu vou só copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente pôr. Tá? Eu vou só copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente pôr. Tá? Eu vou só copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente pôr.
esse indivíduo aqui, ó, ele seria, né, pela lógica, como ele é a prole desse daqui, eu vou colocar aqui, ó, geração parental, e esse aqui é o F1. Pela lógica, na formação dos gametas, este indivíduo aqui deveria ser o quê? Ele deveria ser 2n igual a 10. Opa! Mas o que aconteceu? Durante a formação dos gametas da geração parental, houve um erro, né? E aí, esse indivíduo aqui, ele vai ter um cromossomo a mais no par 1, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os cromossomos. O par de cromossomo. 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Este indivíduo aqui, ó, este indivíduo aqui, o F1, o indivíduo da geração F1, ele vai ter o que a gente chama de trissomia do X. Ah, trissomia do X não. Trissomia do cromossomo 1. Trissomia do 1 pode ser por onde chamado. Eu acabei de inventar essa trissomia, tá? Não estou dizendo que essa trissomia existe, é só para eu exemplificar para vocês o que acontece. Então, esse aqui, ó, é chamado de trissomia do 1. Então, esse indivíduo, ele vai ser 2n igual a 10. Não, né? Porque ele tem 11. Então, ele vai ser aqui, ó, 2n igual a 10, só que ele vai ter mais 1, tá? Então, isso quer dizer que ele tem uma trissomia em um dos cromossomozinhos dele, tá bom? Agora, se esse indivíduo tivesse nascido, vamos fazer uma segunda suposição, né? Que F1 tenha nascido assim, ó. Eu vou de novo colar aqui. Opa, não posso colar aqui, senão vai... Nossa, vai ficar sempre em cima desse negócio. Eu vou ter que tirar ele daqui. Só por enquanto. Beleza. Aí a gente vai pegar agora como exemplo, se tivesse ocorrido outra coisa aqui, tivesse acontecido outra coisa aqui nessa situação. Tá, em vez de ter uma trissomia aqui, né? Em vez de ter uma trissomia, eu vou pôr aqui, ó, trissomia. Eu vou ter este indivíduo tendo um dos cromossomos apagados, né? Ele foi gerado por um gameta que não tinha o cromossomo 1, né? Então, ele emparelhou o 2, o 3, o 4, o 5 e não emparelhou nada com o 1, porque não tinha o 1, né? Para ele emparelhar. Então, ele não tinha lá. Então, esse indivíduo aqui, ó, ele vai ser 2n igual a 10 menos 1. Quando isso acontecer, quando eu tiver um cromossomo a menos, eu vou dizer que ele tem uma monossomia do 1, né? No caso aqui, por causa do lote 1. Monossomia do 1. Tá. Então, na verdade, tem três suposições que podem ocorrer, né? O indivíduo parental gerar uma prole que tenha exatamente o mesmo número de cromossomas, e esse indivíduo vai ser normal, né? Ele vai ser um indivíduo típico. Pode acontecer de um dos lotes ter um cromossomo a mais, e aí ele vai ser chamado de isso vai ser chamado de trissomia, e aí, dependendo do número do lote, a gente vai dizer trissomia do 1, trissomia do 2, trissomia do 3, trissomia do 4, trissomia do 5. E se tiver faltando um desses cromossomos aí, a gente vai chamar de trissomia, ou vai chamar de monossomia. E aí, se estiver faltando no 1, monossomia do 1, monossomia do 2, ou monossomia do 3, monossomia do 4, ou monossomia do 5, tá? Então, a gente vai ter esses aqui sendo representados pela trissomia e esse aqui sendo representado pela monossomia, tá? Então, basicamente é isso. Mas aí você pode estar se perguntando, professor, mas como que ocorre essa alteração aí no número de um cromossomo ou de outro, sei lá, ou de dois tipos de cromossomos? Então, ocorre mais ou menos assim.
Você deve se lembrar, e eu estou falando muito sério quando eu digo que você deve se lembrar. Se você não se lembra, por favor, assista às aulas de meiose, porque se você não sabe meiose, você provavelmente não vai entender isso daqui. Então, é o seguinte, lá na meiose, a gente vai ter algumas fases, né? A gente vai ter a fase da prófase, a gente vai ter a fase da metáfase, vai ter a fase da anáfase, telófase, isso aí dividido em duas categorias, né? A gente tem a anáfase 1, aliás, a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Depois a gente vai iniciar a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, tá? Então, aqui, ó, na fase de anáfase 1, a gente vai ter os cromossomos homólogos, né? A gente vai ter aqui os cromossomos homólogos, eles vão estar assim, eles vão estar emparelhados devido à fase da metáfase, né? Vou colocar só três aqui, só para exemplificar, tá? Talvez esteja até um pouco difícil de vocês verem, eu vou dar um zoom aqui. Então, na fase da anáfase 1, a gente vai ter os cromossomos aqui centralizados, né? E a gente vai ter aqui os centríolos, né? Formando aquele fuso mitótico para puxar, né? Os cromossomos, tá? Então, esses fusos aqui, né? Eles vão puxar os cromossomos. Então, na fase de anáfase 1, a gente tem o quê? Tem a separação dos cromossomos homólogos. Separação dos cromossomos homólogos, tá? Então, aqui vai haver a separação dos cromossomos homólogos. Mas, contudo, entretanto, pode ter acontecido um pequeno problema. Pode acontecer um problema de puxar aqui, né? Ao invés de puxar só um, pode puxar dois, né? Por exemplo, esse fuso aqui ter puxado dois, né? E aí a gente vai ter o quê? Vai ter uma célula com quatro fragmentos, né? E aí, quando separar, quando a gente estiver de novo lá na anáfase 2, ou de preto aqui, anáfase 2 aqui, assim mesmo, igual estava no outro, para não confundir. Quando está aqui na anáfase 2, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma célula, tá? Vamos supor que é essa célula aqui que vai carregar os dois, tá? Então, eu vou ter essa célula fazendo assim, ó. Eu vou ter dois cromossomos aqui, um cromossomo aqui e outro cromossomo aqui, tá? Então, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu vou puxar esse para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. No caso aqui, na anáfase 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Tá? Então, o que é que vai acontecer após a separação dessa célula aqui? Eu vou ter uma célula que possui, vou pôr de preto também para ficar do mesmo jeito. Ó, eu vou ter uma célula que possui um cromossomo inteiro e dois cromossomos pela metade. Aí aqui, ele vai, uma hora ou outra, ele vai acabar se separando. Ele vai acabar tendo dois exemplares aqui do cromossomo 1, tá? E aqui pode acontecer o quê? A mesma coisa, né? Aqui assim, e dois exemplares dos demais cromossomos. Então, esse daqui é o 1, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. 2 e 3.
que vai acontecer se isso aqui, por exemplo, for um ovócito, né? E ele foi fecundado por um espermatozoide. Vou pôr o espermatozoide maior só, mesmo para vocês enxergarem dentro dele, tá? O que vai acontecer se ele tem metade do cromossomo 1, metade do cromossomo 1, metade do cromossomo 1, metade do cromossomo 2, metade do cromossomo 3. Quando fizer a célula ovo aqui, o que vai rolar? Vai rolar o seguinte, eu vou alinhar aqui os cromossomos. Eu vou pôr o do espermatozoide em azul só para a gente entender de onde que está vindo cada um. Então, a gente vai ter assim, ó. A gente vai ter o pedacinho que veio da mamãe, né? Do 1, ó. O 1 aqui dela vai se separar aqui no meio, né? Então, eu vou ter dois 1s aqui, que veio da mamãe, e um que veio do papai. No 2, um que veio da mamãe e um que veio do papai. E no 3, eu vou ter um que veio da mamãe e um que veio do papai, tá bom? Então, aqui eu tenho dois lotes normais, né? Eu tenho o lote 2 e 3, que são normais, e eu tenho o lote 1, que tem uma trissomia, tá? Isso aí pode acontecer, por exemplo, com uma alteração que ocorreu lá na anáfase 1, tá? Aí agora vamos para a segunda suposição. A segunda suposição é o seguinte: a segunda suposição que pode ocorrer, ela pode permitir que ocorra tanto uma trissomia como uma monossomia. Como que isso acontece? A anáfase 1 dessa célula aqui, ó, ela ocorreu legalzinha, tá? Tá tudo certinho, ocorreu maravilhoso. Mas na anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs, não houve uma coisa muito positiva, né? Não teve não foi muito bom para essa célula. Essa célula não teve uma boa divisão aqui na anáfase 2. Então a gente tem aqui os cromossomos aqui bonitinhos, alinhadinhos, né? E sendo puxados lá pelos centrômeros, né? Que vão formar aquele fuso, né? Então vai ser puxado aqui. Só que o que acontece? Em vez de puxar uma cromátide para cada lado, este um aqui, ó, foi puxado todo só para esse lado. Então, eu vou gerar dois tipos de células, né? Eu vou gerar as células que vão possuir dois cromossomos 1, certo? Um cromossomo 2 e um cromossomo 3, tá? Uma cromátidezinha. E eu vou gerar uma célula que possui, eu vou colocar aqui, ó, lote 1, lote 2, lote 3. Lote 1, lote 2, lote 3. E eu vou possuir uma célula que possui, ó, se eu usei uma bandinha do 2 para essa célula, a outra bandinha está aqui nessa outra célula. Se eu usei uma bandinha do 3 aqui, a outra bandinha está aqui. Agora, se eu usar duas bandinhas do 1 nessa célula, não sobrou nenhuma para essa outra. Então, quantas eu tenho aqui? Zero. Então, tá zerado. Aí, o que acontece? Isso aqui é um ovócito ou um espermatozoide. Não importa. Eu vou pôr um ovócito só porque aumenta as chances, né? Dele ser fecundado por um espermatozoide que tenha a configuração normal. Aí, lá no espermatozoide, eu tenho o quê? Eu tenho um do 1, metadezinha do 2 e a metadezinha aqui do 3. Quando eu formar o meu zigotinho bonitinho lá, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um cromossomo do papai e zero da mamãe. Um cromossomo do papai e um da mamãe. Um cromossomo do papai e um cromossomo da mamãe. Da mamãe, tá, foi. Então, aqui eu tenho o lote 1, eu tenho o lote 2 e eu tenho aqui o lote 3. Isso daqui é uma monossomia, tá? Isso aqui é uma monossomia. E aquele outro lá é uma trissomia, tá? Então, é assim que ocorrem as trissomias e as monossomias. É através de erros no momento da meiose, tá? Seja na meiose 1 ou na meiose 2, né? Ou, no caso, nas fases da anáfase 1 e da anáfase 2, tá? Então, é basicamente isso daqui que acontece. Vou só um pouquinho mais pro ladinho aqui, porque senão vai atrapalhar o outro lá de cima.
Massa. Então, pessoal, eu não vou entrar em detalhes as síndromes, né, que são geradas aqui por causa das monossomias ou trissomias. Eu quero que vocês entendam como que essas monossomias e essas trissomias, elas são geradas. Aí, se você entende como elas são geradas, o próximo passo é você mesmo procurar algumas informações sobre as trissomias e as monossomias e ver algumas características. As trissomias que são mais cobradas, por exemplo, são as trissomias do 21, né, que é a síndrome de Down, que talvez seja a mais conhecida de todas, e as trissomias que envolvem os gametas sexuais, né? A síndrome do duplo Y, a gente vai ter aí uma trissomia do lote cromossômico sexual, e a do triplo X, que também é uma trissomia do lote de cromossomos sexuais, tá? Então, essas duas aí, na verdade, essas três, né? Você pode dar uma olhadinha aí, que talvez tenha mais chances de cair em um vestibular. Uma monossomia também muito interessante que pode cair é a monossomia, por exemplo, do cromossomo sexual X, né? Quando a mulher é X0, aí vai ter uma síndromezinha também, chamada síndrome de Turner. Ela é uma monossomia do cromossomo sexual e ela só afeta mulheres, né? Porque só tem um X. Se tivesse um Y, seria um homem. E não existe Y0, né? Então, só existe o X0 e o XXX, XYY, tá? E o XXY também é uma trissomia de cromossomos sexuais. Então, eu quero que vocês entendam como que as trissomias são formadas, como que o que pode ter acontecido para que tenha formado uma trissomia ou uma monossomia. Se você entende isso daí, para mim já está ótimo, beleza? Tá maravilhoso. E aí as características normalmente não caem perguntando assim, quais são as características da pessoa que tem síndrome de Down? Isso aí não cai, é muito difícil isso acontecer. Seria tipo um verdadeiro milagre acontecer, na verdade, uma verdadeira tragédia, porque é uma questão muito ruim esse tipo de questão, porque você não é médico, você não é obrigado a saber quais são as características que uma pessoa que tem síndrome de Down, ou síndrome de Edwards, ou síndrome de Turner tem que ter. Você não é obrigado a saber disso, você é obrigado a saber como que essas trissomias ou monossomias são formadas. Beleza? Então, é isso aí que eu tinha para falar sobre alterações cromossômicas numéricas. Agora vamos para a parte de alterações cromossômicas estruturais, tá? Essa parte aqui, ela é bem mais rápida, ela é bem menor, mas ela é bem interessante também que a gente veja. Às vezes, a gente acha que uma alteração, por exemplo, no número de cromossomos, ela é muito prejudicial, né? Óbvio que não é bom, né? Você ter uma síndrome, mas, assim, as estruturais, geralmente, elas são muito mais agressivas, né? Elas são muito mais violentas, assim. Então, o que é que acontece aqui nas estruturais? O indivíduo, ele tem o número de cromossomos certinho, não tem modificação quanto ao número, né? A gente vai ter modificações quanto à estrutura. O que é que isso quer dizer? Ó, a gente tem aqui o indivíduo, a gente tem aqui o cromossomo dele, tá? Vou tentar desenhar um cromossomo mais bonitinho aqui, que os últimos cromossomos que eu desenhei ficaram horríveis. Mas assim, beleza. A gente tem aqui um cromossomo bonitinho, tá? Essa pessoa tem o número de cromossomos iguais. Só que ela tem uma alteração estrutural. O que é que isso quer dizer? Falta um pedaço do cromossomo dela, tá? Aqui, ó, tá faltando um pedaço do cromossomo dela. Então, o cromossomo dela não está completo. Óbvio que se está faltando um pedaço do cromossomo, né? Quando ela fizer lá a divisão, eu vou ter um cromossomo que é normal. Aí eu vou ter um cromossomozinho assim, e eu vou ter um cromossomo com um cotoquinho, né? Só o pedacinho do braço, faltando lá o pedacinho. Então a pessoa vai ter um cromossomo normal e um cromossomo alterado, né? Um cromossomo sem um pedaço da estrutura. Então, assim, se você pegar e levar em consideração que aqui a gente tem alguns alelos, né? Azão, azinho, bezão, tá? A gente tem aqui, ó, azão, bezão, cesão, desão. E aqui desse outro lado a gente teria, né? Teria que ter os correspondentes, um Czão ou um Dzinho aqui.
Aí, ó, se você observar, tá faltando, né? Um pedaço para complementar. O azão, que teria o quê? Poderia ser um azão ou um azinho. Aqui no bezão, poderia ser um bezão ou um bezinho. Só que a gente nunca vai saber. Por quê? Porque não tem esse pedaço. Então, esse pedaço aqui, ele tá faltando, né? Isso aqui é um tipo de modificação estrutural nos cromossomos. Esse tipo de modificação estrutural aqui a gente vai chamar de deleção, tá? Então, eu deletei um pedaço do meu cromossomo, lógico que não vai ser um pedaço assim tão grande, né? Porque se for um pedaço muito grande, provavelmente esse indivíduo não vai ser viável, né? Ele vai morrer. Mas, assim, se tiver faltando um pedacinho já faz um estrago grande, tá? Então, pedaços que tiver faltando, a gente vai falar de deleção, tá? Outro tipo de alteração cromossômica que a gente pode ter seria um tipo de duplicação. Em vez dele estar faltando um pedaço aqui, ele vai estar duplicado, né? Vamos pegar aqui outro exemplo de novo. Vou pegar aqui, ó, dois cromossomozinhos bonitinhos aqui, tá? Esse aqui tá horrível, mas tudo bem. A gente vai pegar aqui o outro cromossomo bonitinho aqui. Massa. O que é que vai acontecer aqui? A gente tem aqui os cromossomos normais, né? Azão, azinho, bezão, azão, bezinho, azão, bezão, cesão, desão. Na duplicação, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, o azão complementando, o bezão complementando, só que o que é que vai acontecer? Eu vou duplicar esse pedaço e colocar ele aqui, ó. Vai ser de novo, ó, azão, bezão, azão, bezão. Aí o cesão, ele vai descer e o desão também. Então, o cesão não vai estar mais alinhado, né, com o Czinho. A gente não vai ter mais o correspondente certinho lá, e a gente vai ter alguns alelos que não vão ter correspondência nesse outro aqui, tá? Então, ó, eu vou ter aqui deste lado e não vou ter deste. Então, eles não vão ser mais compatíveis, tá? Eles não vão ser mais compatíveis, esses dois cromossomos. Isso aqui é o que a gente chama de duplicação, tá? Então, esse daqui é quando eu não vou conseguir mais ter compatibilidade entre os cromossomos homólogos. Até agora, a gente está falando de cromossomos homólogos, aqueles que carregam a mesma quantidade de genes, aliás, os mesmos genes para as mesmas características, né? Aí aqui a gente vai ter outra alteração, né? Alteração aqui do tipo inversão. Como é que isso acontece? A gente vai ter novamente, vou pegar os mesmos exemplos para a gente conseguir visualizar direitinho. E aí vai ter aqui, ó, azão, bezão, cesão, desão. Só que o que é que vai acontecer? Vou pôr aqui, ó, azão, bezão, cesão, desão. Esse cromossomo vai trocar um pedaço com ele mesmo, né? Só que vai inverter a ordem, né? Em vez de agora aqui ser azão, bezão, vai ser azão, cesão. Cesão vai ser trocado com bezão. E aí, desão. Pessoal, se isso aqui, por exemplo, for uma característica para cor do olho, e isso daqui for, por exemplo, para, sei lá, número de pernas e cor do olho é compatível uma coisa com a outra? Não, né? Então, isso aqui vai inverter a ordem dos genes no cromossomo, né? E vai causar uma alteração no fenótipo do indivíduo. Então, isso aqui é chamado de inversão, uma alteração cromossômica do tipo estrutural. A inserção vai ser o seguinte: eu vou pegar um cromossomo que tem aqui, ó, pegar o mesmo exemplo e aqui é outro cromossomo, tá? Esse pedaço aqui, esse pedaço daqui, ele é azão, bezão, cesão, desão. Azão, bezão, cesão, desão. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar este outro aqui, que ele é Ezão, Fzão, Gzão, opa, Fzão, Gzão, Hzão, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar este pedaço aqui e vai inserir neste cromossomo, tá? Então, eu vou ter agora um pedaço que não era deste cromossomo aqui, neste outro, tá? Então, isso aqui vai ser uma inserção. Eu vou inserir um pedaço que não era outro, que não era dele, tá?
E por último, então isso aqui é a inserção, tá? E por último, a gente vai ter a translocação. Translocação, imagina a permuta, tá? Só que você não vai confundir essas coisas. A permuta é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, tá? A translocação é a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, tá? Então, ó, Azão, Bzão, Czão, Dzão. E aqui a gente tem o Ezão, Fzão, Gzão, Hzão, tá? Se eles trocarem, por exemplo, este pedaço aqui, este cromossomo aqui, vai ficar com a sequência Ezão, Fzão, Czão, Dzão. E este outro cromossomo aqui vai ficar com a sequência Gzão, Hzão e Azão, Bzão. A translocação, ela ocorre entre cromossomos que são não homólogos, tá? Então, assim, ela parece com a permuta, mas existe a diferença que ela ocorre entre cromossomos não homólogos, tá? Isso aqui ocorre entre cromossomos não homólogos. Vou deixar aqui para você não esquecer. Porque se você vê isso aqui, você vê uma translocação, você pode pensar, ah, poxa, mas isso aí é uma permuta, é um crossover, é bom porque gera variabilidade genética. É bom se for entre cromossomos homólogos. Se for entre cromossomos não homólogos, aí não é bom. Aí vai dar tragédia. Aí vai ser ruim, tá? Então, bom quando é entre cromossomos homólogos, quando é entre cromossomos não homólogos, aí é ruim, tá? Um exemplo em seres humanos de uma alteração cromossômica estrutural é a chamada de síndrome Cri-du-Chat, que é chamada de síndrome do miado de gato. O que é que acontece? A pessoa que nasce com essa síndrome, né? O bebê, ele tem um choro característico que parece um miado de gato. Ano passado eu tinha encontrado um vídeo no YouTube, só que dessa vez eu não encontrei mais ele para mostrar para vocês, mas talvez ele ainda esteja lá, só que o algoritmo do YouTube, ele às vezes esconde, né, os vídeos, aí eu não sei como encontrar ele. Eu já estou procurando de novo. Assim que eu tiver achar esse vídeo, eu mostro para vocês como é essa síndrome do miado de gato. O choro da criança lembra muito um miado de gato. E o que é a síndrome do miado de gato? É uma deleção, certo? Então, ele sofreu uma deleção num fragmento do cromossomo 5, no braço curto, né? A gente sabe que o nosso cromossomo ele tem um bracinho mais curtinho, né? E um braço mais longo. Então, existe uma deleção aqui no pedacinho do braço do cromossomo 5 que rege essa síndrome, né? A pessoa normalmente ela tem retardo mental, ela não desenvolve completamente as suas capacidades locomotoras e tendem a morrer antes de atingir a idade adulta, né? O vídeo que eu encontrei era de um cara que ele já era bem mais velho, né? Então, assim, ele é um das pessoas que sobreviveu com a síndrome. Mas o normal, o típico é que geralmente as pessoas que têm essa síndrome, elas morram bem antes da idade adulta. Beleza? Então, pessoal, essas são as síndromes causadas por alterações cromossômicas numéricas e estruturais, certo? Então, caso você tenha alguma dúvida, assim que eu encerrar a aula, você pode retirá-las. E para você que está assistindo depois a gravação no YouTube, até a próxima e tchau. E você que está na aula, não saia.